Bom dia. Hoje nós vamos corrigir aquela atividade de ontem sobre gênero textual. E aí, ela está na página 247 e 248 do livro de vocês, número 1, 2 e 3. A questão 1 pergunta o seguinte: a proposta traz 4 informações importantes para a construção da carta. De que tipo deve ser o texto? O texto deve ser do tipo de carta de leitor, que é uma carta que o leitor de uma revista ou jornal costuma escrever para o jornal. A que interlocutor a carta se destina? No caso aí, a carta deve ser endereçada aos redatores do jornal, não ao pessoal que faz o jornal. Letra C. Identifique a finalidade que deve motivar a produção da carta de leitor. O candidato deverá criticar a matéria por não mencionar o problema do aumento do consumo de álcool. Em vista disso, que ponto de vista o candidato deverá defender? O candidato deverá argumentar que produtos como cerveja para cães podem influenciar o aumento do consumo de álcool, sobretudo por adolescentes, em razão da banalização do hábito. Número 2. Retome o capítulo que trata de carta argumentativa e identifique que critérios o candidato deve considerar ao escrever sua carta. Ele deve considerar as características do gênero, o texto deverá apresentar linguagem formal e respeitosa, conforme características do jornal, e empregar argumentos consistentes, capazes de dialogar e persuadir outros leitores. Número 3. Na proposta de redação são estabelecidos critérios formais e características composicionais do gênero carta de leitor. Identifique. Letra A. Critérios formais. Na prova, a carta deve ser assinada apenas com as iniciais do autor. B. Características composicionais. O candidato deve fazer a menção à matéria, fundamentar sua crítica com dados apresentados na matéria, vergonha nacional. Carta argumentativa. Bom, gente, vocês viram aí, eu trouxe para vocês agora só uma revisão sobre o que é uma carta argumentativa. Vocês viram aí uma carta de leitor, mas tem outros tipos de cartas que não é especificamente de leitor, que também é uma carta argumentativa, como, por exemplo, as cartas abertas, que as pessoas escrevem de repúdio, algum fato que alguém disse na televisão, divulgou, algum político, algum empresário, alguém quer se defender ou defender a humanidade, um público, eles escrevem cartas, chama cartas abertas. Aqui nós temos o tipo de carta argumentativa. É um tipo de texto que pretende defender um ponto de vista de um remetente para um destinatário. A carta argumentativa é um gênero textual muito importante na sociedade contemporânea, isso porque é por meio dela que cidadãos podem opinar sobre diversos assuntos, enviando seus apontamentos para destinatários diversos, tais como instituições privadas, representantes públicos ou jornais. A função básica da carta argumentativa é apresentar e defender o ponto de vista do remetente. A estrutura do gênero em questão traz elementos básicos da carta, tais como a data. Nas cartas é necessário escrever na primeira linha do texto o momento e o local em que o remetente, aquele que envia a carta, está quando escreve. Por exemplo, São Paulo, 7 de abril de 2019. Você viu que tem uma vírgula aí, que aí já é uma questão de gramática. E é necessário. Bom, gente, essa característica aí, ela está tanto nas cartas de leitor, como cartas pessoais ou carta comercial. Vocativo marcando o destinatário. Quer dizer, para quem você está escrevendo. Na carta, logo abaixo da data, deve-se informar
a quem se dirige aquele texto mediante o vocativo. É bom lembrar que o vocativo é uma estrutura linguística que tem como função referir-se diretamente ao interlocutor de uma comunicação. Veja a seguir um trecho com data e vocativo. Aqui nós temos Recife, 13 de maio de 2003. Prezada professora Maria. Aí é o vocativo está abaixo. Prezada professora Maria. Perceba, prezada professora Maria, o vocativo dessa carta. Corpo do texto. Essa parte da carta refere-se ao texto em si, sem as estruturas auxiliares aqui descritas. Fechamento ou despedida com assinatura. No final da carta, é comum que exista uma saudação final ao destinatário da carta e logo abaixo a assinatura do remetente. É bom lembrar que nos vestibulares, normalmente não é permitido assinar as cartas por meio de medida de segurança. Veja um exemplo de fechamento. Aí tem atenciosamente professor João Ferreira da Silva. Bom, gente, mas aí, no caso lá das cartas de leitor, não se deve colocar o nome, até para não sofrer represália ou algum problema. Então, é melhor escrever e colocar apenas as iniciais. Por exemplo, se fosse João Ferreira da Silva, seria J.F. Silva. Aqui nós temos as características. Para além das questões estruturais inerentes a quase todas as cartas, especificamente na argumentativa, é necessário estar atento às seguintes características. A apresentação do assunto da carta e da tese, que é a opinião do autor sobre o tema na introdução da carta. Construção de argumentos bem fundamentados que comprove o ponto de vista do remetente. Como você viu lá a vergonha nacional, a pessoa apontava os dados e tudo mais. Se possível, desenvolvimento da contra-argumentação, ou seja, a produção de argumentos que refutem ideias contrárias àquelas do autor. Conclusão, sintetizando os argumentos e a tese, ou, se necessário, sugerindo soluções para o tema abordado. Aí nós temos um exemplo, veja o exemplo de uma carta argumentativa. Essa carta aqui, eu acredito que ela não é a carta de leitor, seria mais para uma carta argumentativa, que é uma carta aberta, que aqui está sendo a população e os dirigentes da cidade de São Paulo. Quer dizer que o vocativo aí, essa carta é feita para toda a população e também para os dirigentes de São Paulo, do estado, né? O Estado da Cidade, Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, estabeleceu instrumentos fundamentais de política urbana e gestão participativa vinculadas ao plano diretor, o qual torna-se obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. O Plano Diretor Estratégico, Lei Municipal número 13.403, de 13 de setembro de 2002, define metas, diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento econômico e social, o desenvolvimento humano e o desenvolvimento urbano e do meio ambiente para todo o município. Em 25 de agosto de 2004, foi aprovado a Lei 13.885, que estabelece o Plano Regional Estratégico de cada uma das 31 subprefeituras e também as regras para o uso e ocupação do solo, ou seja, o zoneamento da cidade. As regras estabelecidas nessas leis determinam como a cidade se estrutura e como se darão a organização e a produção dos espaços e atividades urbanas em função dessa estrutura. As principais preocupações demonstradas nesses instrumentos de planejamento foram relativos à função social da cidade e da propriedade urbana, ao estabelecimento de instrumentos de gestão que possibilite melhor distribuição das oportunidades e riquezas
gerando inclusão social e a preservação e recuperação do meio ambiente. Mas não se pode esquecer de dois aspectos fundamentais destes planos: a descentralização da gestão, dando maior autonomia às subprefeituras, aliada à efetiva participação popular no processo de planejamento da cidade e suas regiões. O Plano Diretor Estratégico prevê diretrizes de curto e longo prazo em horizonte até o ano 2012, com a revisão prevista em seu artigo 293 para 2006, exclusivamente da Lei 13.430, para adequação das ações estratégicas nele contidas e acréscimos de áreas possíveis da aplicação dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. Qualquer revisão anterior de 2012, portanto, deve se ater ao limite estabelecido por este artigo e deve ser precedida de uma criteriosa análise dos resultados do que tenha sido implantada efetivamente como ação estratégica de curto prazo. Ora, se grande parte dos 34 artigos que deveriam ser regulamentados não o foram e a maior parte das ações estratégicas não foram implantadas até hoje, não é cabível uma revisão ou transformação de conteúdo, neste momento, que vá além da corrigenda de pequenos erros que permaneceram no texto original da lei. Esses espaços que vocês estão vendo entre colchetes e 3 pontos são textos que foram excluídos. Por razões aqui expostas, nós, signatários desta Carta Social, rejeitamos o projeto-lei 671/2007 e qualquer proposta de revisão da Lei Municipal número 13.430, de 13 de setembro de 2002. O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, que continue a incorrer nos problemas ora apresentados. Com o objetivo de construir uma cidade justa, democrática e sustentável, onde a qualidade de vida da população e o desenvolvimento social com redução de diferenças e inclusão sejam reconhecidos pelo Poder Executivo através do Plano Diretor Estratégico, como conquista mais importante que a contemplação de qualquer interesse setorial ou privado, subscrevem essa carta. Aí vocês viram que não era apenas uma pessoa que escreveu essa carta direcionada possivelmente para toda a população e também para os dirigentes que estavam, parece, querendo implantar uma nova lei, já tinha leis aí na cidade, e aí as pessoas que repudiam essa ação dos dirigentes, do prefeito, possivelmente da cidade de São Paulo, é que ele parece que estão querendo implantar uma nova lei, e esse grupo aí discorda, e é muita gente, veja só os remetentes: Comissão Executiva, Seminário em Defesa do Plano Diretor Estratégico, Defenda São Paulo, Movimento Nossa São Paulo, Instituto Polis e outras instituições que eu não quis colocar. Então, gente, vocês viram que essa é uma carta direcionada a alguém e ela está conscientizando a população de uma lei que tem que ser aprovada, que talvez essa lei não beneficie a cidade de São Paulo. Essa lei ela está querendo tirar as outras, então eles se inscreveram discordando, contestando. É como se um grupo de pessoas estivesse contestando algo que pode ser aprovado recentemente. Então é isso que eu quero que vocês saibam. Então vocês viram aí uma carta, mas é uma carta diferente da carta de leitor. Se vocês em casa tiverem acesso a alguma revista,
abra uma revista e procure carta de leitor, porque tem a carta ao leitor, porque é para o leitor, mas essa de leitor, que é o leitor que escreve. E eu verifique, é uma matéria que foi publicada e o leitor discorda dessa matéria. Inclusive, quando ele vai discordar, ele costuma citar em qual foi a revista, qual o número da revista, qual o mês que foi publicado, e ele está contestando alguma reportagem que foi divulgada. Então, aí nós chamamos de carta de leitor, que vocês vão ver que tem sempre uma opinião. Agora, essa aqui não é uma carta de leitor, aqui é uma carta aberta para a população da cidade de São Paulo e as autoridades. Bom, gente, e aí é um grupo de pessoas, vocês viram várias instituições que escreveram essa carta. Então, a aula está terminando por aqui. Espero que vocês abram a curiosidade de vocês, retomem o livro, leiam aqueles textos, se possível, que vocês vão estar aprendendo. E tenham todos um bom dia.